Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Atria Talks, o podcast oficial da Atria Corp, e hoje o episódio é sobre proteção de dados. Como na era da IA você consegue proteger os seus dados, seja usando os dados pessoais ou os dados da sua empresa. E eu tô com alguém aqui que é especialista há mais de década nesse assunto, Damião. Damião, muito obrigado pela sua vinda, pela honra que é te ter nessa mesa aqui para a gente falar um pouquinho sobre proteção dos dados na era da IA. Dados são o nosso principal ativo nessa era. Muito obrigado por vir. Legal demais, muito me encanta, né, vir para esse palco. Vou dizer que é palco, né, porque realmente aqui passam grandes nomes, grandes profissionais e estou feliz demais de ter sido convidado para poder fazer parte de mais um episódio da Atria Talks. E Damião, você é um gigante, você é um dos gigantes que veio pro episódio. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler um pouquinho, vou te deixar um pouquinho envergonhado, de ler um pouquinho o calibre do Damião que está aqui com a gente, Damião Oliveira. Ele é CEO e co-founder da Somaxi, a primeira e maior franqueadora de privacidade de dados. Ele é coautor de 3 livros diferentes, a gente já falou um pouquinho desses 3 livros. Uau. Ele também é comitê de imprensa na AODP, que é a Associação Oficial de Proteção de Dados, certo? É encarregado de dados como DPO há mais de, 14 anos? 14 empresas. 14 empresas. Ah, não. De anos, a gente tem 27 anos na área de tecnologia. É pouca experiência, né? Tá bom para você? 27 anos. E também certificação em Direito Digital, membro da Comissão de Direito Digital da OAB, entre várias outras qualificações que o tornam a melhor pessoa para falar um pouquinho sobre como proteger o seu dado na era da inteligência artificial. Damião, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual que é o principal erro que a pessoa física, depois a gente fala do empresário, mas que a pessoa... Por mim... Imagem ok, áudio ok, câmera 1 Edu, 3, 2, 1, gravando. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Atria Talks, o podcast oficial da Atria Corp, e hoje o episódio é sobre proteção de dados. Como na era da IA você consegue proteger os seus dados, seja usando os dados pessoais ou os dados da sua empresa. E eu tô com alguém aqui que é especialista há mais de década nesse assunto, Damião. Damião, muito obrigado pela sua vinda, pela honra que é te ter nessa mesa aqui para a gente falar um pouquinho sobre proteção dos dados na era da IA. Dados são o nosso principal ativo nessa era. Muito obrigado por vir. Legal demais, muito me encanta, né, vir para esse palco. Vou dizer que é palco, né, porque realmente aqui passam grandes nomes, grandes profissionais e estou feliz demais de ter sido convidado para poder fazer parte de mais um episódio da Atria Talks. E Damião, você é um gigante, você é um dos gigantes que veio pro episódio. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler um pouquinho, vou te deixar um pouquinho envergonhado, de ler um pouquinho o calibre do Damião que está aqui com a gente, Damião Oliveira. Ele é CEO e co-founder da Somaxi, a primeira e maior franqueadora de privacidade de dados. Ele é coautor de 3 livros diferentes, a gente já falou um pouquinho desses 3 livros. Uau. Ele também é comitê de imprensa na AODP, que é a Associação Oficial de Proteção de Dados, certo? É encarregado de dados como DPO há mais de 14 anos? 14 empresas. 14 empresas. Ah, não. De anos, a gente tem 27 anos na área de tecnologia. É pouca experiência, né? Tá bom para você? 27 anos. E também certificação em Direito Digital, membro da Comissão de Direito Digital da OAB, entre várias outras qualificações que o tornam a melhor pessoa para falar um pouquinho sobre como proteger o seu dado na era da inteligência artificial. Damião, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual que é o principal erro que a pessoa física, depois a gente fala do empresário, mas que a pessoa física comete na hora de interagir com uma inteligência artificial e acabar vazando algum dado? Pode falar mesmo? Não, pode falar. Sem pode filtro? Falar. Sem Pode filtro, falar. Sem filtro, pode falar sem filtro. Beleza. Então, Edu, a gente sempre fala, né, para as pessoas que utilizam a inteligência artificial que é para ter cuidado ao você expor alguns documentos, na hora de anexar alguns PDFs. É porque a inteligência artificial é como uma caixa preta. Sim. E eu vou falar isso ainda hoje mais a fundo. Ninguém sabe o que está por trás dessa caixa preta, por trás dos bastidores, por trás dos algoritmos. E aí, o grande risco é quando você pega um documento real, com dados reais, e pede, por exemplo, né, vou citar um advogado, que eu tenho dado aula para alguns advogados, inclusive, no próximo dia 1º agora de outubro, estarei abrindo uma aula sobre inteligência artificial na era da proteção de dados para advogados. A advocacia 4.0 é uma das matérias para os advogados lá na ESA de Santa Catarina.
é você pegar uma petição real, porque a gente sabe do potencial da inteligência artificial e a gente quer melhorar. Entendi. E aí, vamos pegar uma petição real e vamos melhorar? Vamos. E aí a pessoa vai lá e compartilha essa petição real no chat GPT, por exemplo. E aquela versão gratuita que a gente sabe que faz, que funciona. Mas se você não está pagando pelo chat GPT, monetariamente, o seu dado é que está pagando o seu acesso a essa ferramenta. Cuidado. Uau. Uau, uau. Já começa forte, hein? E me diz, qual que é a maneira de proteger, por exemplo, nesse mesmo caso? Sou uma pessoa que quer compartilhar uma informação que é pessoal, até sensível, minha, ou de alguém que eu conheço, ou de algum cliente meu. Quais são as ferramentas ou as medidas de proteção que eu tenho que tomar? Porque é inevitável que a gente vai acabar anexando um documento e uma Para ferramenta. melhorar, né? Exato, a gente vai acabar anexando um documento. E é para isso, a inteligência artificial é para isso. Exato. O que a gente pode fazer? A gente tem que fazer alguma coisa antes com esse documento de enviar? Ou a gente usa uma inteligência artificial específica para enviar o documento? Qual que seria uma boa prática? Boa. Existe inteligência artificial que são específicas para isso, né? E aí, quando eu não gosto de falar especificamente quais são, porque aí eu não quero induzir ninguém a utilizar uma inteligência artificial que, de repente, não seria adequada para ela. Pro caso dela, Pro né? caso dela, específico. Mas, assim, por exemplo, para advogados que trabalham com causa de família. E aí, talvez não fique muito claro para as pessoas que não entendam do direito de família. Dá um exemplo. No direito de família, existem petições que estão cobrando ali pensões alimentícias. E quando cobra pensões alimentícias, quais são os dados que estão dentro dessa petição? O alimentado. E, na maioria das vezes, ou melhor, quase que 100%, os alimentados são menores, são crianças, que vai ter a idade, que vai ter, de repente, ali a escolaridade, qual o colégio que tá estudando, etc. Então, são informações consideradas pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados como dados sensíveis. E aí é que mora o perigo. Vamos supor que você tem uma petição totalmente real, com os dados ali de criança, de adolescente ou de adolescente, anexadas a uma inteligência artificial, que você não está pagando, que é gratuita. Como é que faz? E se acontecer um incidente de segurança, que esse dado possa ser vazado? De quem é a responsabilidade? Esse é o problema. Por mais que a ferramenta possa ser comprometida naquele momento e realmente, olha, você é responsável, a ferramenta é responsável por esse incidente, por esse vazamento, mas quem utilizou a ferramenta também, que nesse caso, ou é o advogado, né, que está utilizando a plataforma para poder melhorar a petição. E entenda, e não tem nada demais de você chegar para a inteligência artificial, porque tudo é baseado num prompt. Mas tudo tem um porquê, tudo tem um porém. Sim. E o limite que você dá para a inteligência artificial utilizar as informações ou os dados que você está inserindo é que é a virada de chave. Ao invés de você virar para a inteligência artificial, por exemplo, num caso como esse, e anexar a petição com os dados reais, você omite os dados. Você bota XXX, supostamente uma pessoa. Você não coloca os dados reais, porque o contexto, inclusive, vai ser o mesmo. E mais, você pode, nesse prompt, por exemplo, dar limite. Ó, não quero que utilize decisões anteriores, que utilizem dados reais, que utilizem dados fictícios, mas que possa me dar, obviamente, a melhor petição possível. Ou seja, dizendo para que ela não pegue dados que são de outras pessoas ou dados reais, para poder trazer uma melhor petição. É você dando limite à inteligência artificial. E esse, Edu, é um grande problema hoje. Para todo mundo que usa inteligência artificial, as pessoas não medem as consequências, o que pode acontecer. Eu vou falar uma coisa aqui que, de repente, vocês vão se assustar. Por exemplo, agora eu vou te perguntar. Tá. Você, quando vai utilizar a inteligência artificial, como é que você faz? Você dá bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem? Geralmente as pessoas são educadas com a inteligência A galera artificial, costuma sim ou dar o não? bom dia, né? Eu, por muito tempo, antes de entender algumas questões dos prompts que acabam priorando a performance, eu dava bom dia, obrigado, né? Aquela coisa toda.
É como se estivesse falando com alguém, sendo Sim. educado, né? Que as pessoas, às vezes, têm um medo, né, da revolta das máquinas, né? E que, de repente, sei lá, né? A gente viu lá Eu, Robô, né? As máquinas se revoltando. Robô, Matrix, Vai que, né? Exterminador. Vai que, né? Então, o que acontece? A cada bom dia que você dá, a cada essa educação com a inteligência artificial, você está gastando mais água e mais energia do planeta. Sim, sim. Só que a maioria das pessoas não sabe disso, né? Não tem noção disso, né? Porque para os computadores quânticos funcionarem, eles precisam de muito arrefecimento. Arrefecimento de verdade, é com água. E água não é água reaproveitável, é água potável e energia também. Então, por exemplo, né? Ao invés de você utilizar o prompt, olá, bom dia e tal, vai no ponto focal, objetivo, dizendo principalmente o que você não quer em uma programação, em um pedido para a própria IA. Ô, Damião, e me diz uma coisa. Quando é que você percebeu que era necessário que os profissionais, principalmente da tua área, proteção de dados, se especializassem em inteligência artificial? Quando foi que você percebeu uma virada de chave que era, falou, putz, isso aqui agora vai mudar muito na proteção de dados e a galera precisa se atualizar? Muda o game, né? Essa mudança, né? O jogo, quando virou, foi no início de 2024, quando eu comecei a palestrar em diversos eventos sobre os riscos da IA. O que eu percebi? Eu percebi que todo profissional que estava sendo inserido no mercado na utilização da inteligência artificial estava utilizando em demasia, de forma até mesmo de substituir ações cognitivas. Né? Inclusive, tem algumas pesquisas, a BBC trouxe uma pesquisa no início do ano, que o futuro das crianças está comprometido em virtude da falha cognitiva que a inteligência artificial está trazendo. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre o tema. Existe... E você sabia que no Brasil, por exemplo, 1 em cada 10 pessoas tem a inteligência artificial... Olha só que loucura, né? 1 em cada 10 pessoas tem a inteligência artificial como seu confidente. 1 em cada 10? 10% de todo mundo que usa como um... Confidente. Uau. É isso, pessoal. Existe... Inclusive, se vocês derem uma googada aí agora, nesse momento, você vai ver que existe pessoas que estão se casando com a IA. E não é mentira. Se você der uma googada nesse momento, você vai ver que existem pessoas no Brasil que estão se casando com a IA. O Brasil é o maior utilizador de inteligência artificial no mundo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Em representatividade da população, em comparação, né? Quantos por cento da população usa IA? Qual que é o tamanho da população? O Brasil, ele é liderança global desse tipo de uso. Né? É incrível, é incrível. E Damião, quando você fala um pouquinho sobre essa mudança na proteção dos dados, eu vou voltar em uma pergunta que é, o que muda... É claro, a gente está vendo novas políticas agora de privacidade e proteção de dados. A gente está vendo o mundo se adaptar à crescente da IA. Sim. O que não vai mudar na proteção de dados? Vem IA, volta IA, vem metaverso, vai metaverso, vem quântica, vai quântica. O que não vai mudar na proteção de dados? Você que já com mais de 20 anos de experiência. Bom, excelente pergunta, porque quando a gente fala de proteção de dados, ela sempre vai ter a responsabilidade e o direito do titular. A responsabilidade de quem tem o dado, de quem controla o dado e de quem é titular de dados. A empresa, o controlador, e isso que tem que ficar muito claro, muitas empresas e muitos profissionais às vezes exageram um pouco, que eu sou um DPO, que eu sou um encarregado de dados, que eu trabalho com segurança da informação. Você não tem poder de polícia, de falar, você está errado, bate no pé. Não. O que você precisa entender é que cada um precisa ter o seu direito respeitado. E a partir do momento que o titular não tem o direito respeitado, aí sim entra você, a figura do profissional de privacidade de dados. Então, a empresa vai ter que tratar o dado conforme a legislação e, se não tratar, vai ter responsabilidade. Então, isso nunca vai mudar. A proteção de dados está no artigo 5º, inclusive desde de fevereiro de 2022, ela foi incluída no artigo 5º como um direito constitucional. Então, pouca gente sabe disso, né?
Então, a proteção de dados desde 2022, 22. desde 22, é um artigo constitucional. Exatamente. Desde o dia 10 de fevereiro de 2022. Eu guardo os números porque foi algo que eu utilizei muito como argumento para evangelização, para catequização, em treinamento, em sala de aula. Sim. Então eu falo, se você acha que a Lei Geral de Proteção de Dados é apenas mais uma lei que o governo trouxe para poder ganhar dinheiro, está completamente equivocado. Ela é tão constitucional quanto a liberdade de expressão. Exatamente. Uau. Exatamente. Uau. E como é que isso vira, ou como é que isso se torna, de alguma forma, uma oportunidade, primeiro, para o titular do dado? Bom, a gente enxerga como uma oportunidade dele melhorar as empresas que tratam o dado dele. Tá. Fazendo exatamente o quê? Confirmando com as empresas. Como é que você trata o meu dado aí? Você que utiliza inteligência artificial, será que você utiliza somente pelo automático? Porque a própria lei, ela fala sobre decisões automatizadas. Quer ver um ponto que muitas pessoas, às vezes, não se dão conta? Vamos falar de score de crédito, por exemplo. Legal. Existe inteligências artificial que são... e lembra que eu falei da caixa preta? Uhum. Que a pessoa acha que está falando com uma pessoa, tem lá um analista analisando o score de crédito dela, mas, na verdade, é uma inteligência artificial treinada para avaliar as perguntas, para buscar informações nas bases que já existem, do Serasa, do Boa Vista, etc. Eu estou falando isso porque eu conheço muito esse processo. E, na verdade, é uma inteligência artificial, não é uma pessoa. Então, para o titular de dados, isso fica muito obscuro. Inclusive, pessoal, já existe decisão que foi revertida porque a pessoa utilizou a LGPD e exigiu que a decisão automatizada da máquina, da IA, fosse revertida e fosse analisada de uma forma manual. Em casos como nessa parte Questão de crédito. de crédito. Exatamente. O cara preenche lá e Barraram o crédito barraram dele. o crédito Ele dele. foi lá e solicitou uma análise manual. Isso aí, uma análise manual, porque é nitidamente feito por inteligência artificial. Decisão automatizada precisa de revisão humana. Isso é a regra número 1, a regra de ouro da inteligência artificial. Decisão automatizada precisa de supervisão humana. Uau. E essa parte toda de tratamento de dados, de organização dos dados do titular, a gente está vendo agora, principalmente tecnologias emergentes, como já se diz há algum tempo que dados são o novo petróleo, a gente pode chamar as inteligências artificiais de refinarias. Refinaria, então, isso são as aí. melhores refinarias de petróleo, de dados que a gente tem hoje. Algumas empresas estão criando suas próprias mini refinarias dentro do negócio delas. Elas vêm ali minando, brotando dados da operação delas. E, primeiro, ela tem que se adequar, porque é constitucional. E, segundo, como que proteção de dados e como que a empresa estar atualizada nos artigos e normativas da proteção de dados pode ser uma oportunidade de negócio para ela? Como que ela pode fazer mais dinheiro nessa nova era da proteção de dados, pensando que agora existe IA? Excelente pergunta, eu falo sobre inteligência artificial na área de segurança da informação e proteção de dados já fazem 2 anos. Uhum. E você sabe do que toda semana eu tenho novos insights sobre isso, sobre como deixar o negócio mais robusto com a inteligência artificial, mas tendo a proteção de dados como um pilar. Uhum. Por quê? Imagina bem uma empresa que hoje teria uma aplicação, e existe várias, para a área de saúde. Uhum. E aí você faz coletas de dados ali. Nossa, o que tem de de dados pessoas. ali, rapaz. Imagina que você, em algum momento, essa aplicação ela sofre um incidente de segurança e vaza esses dados, os dados de saúde. E aí, quando vai ver, essa empresa, geralmente uma startup, não tem ali proteção de dados implementada, não tem um encarregado de dados, não tem um DPO, não tem uma equipe que possa estar cuidando disso. Uhum. O prejuízo cognitivo, inclusive, para quem está aportando, para quem está fazendo investimento nessa startup, é muito grande. Porque ela pode morrer ao nascer. Imagina acontecer um incidente de segurança bem grave numa startup.
que está iniciando a sua jornada. E a gente sabe que startup, né, é uma turma, às vezes, com planilha aberta, compartilha link do Drive, e a gente sabe como é que E é, tá né, tudo com planilha. bem. É, porque é um negócio começando. É o momento. E é um Mas e risco. se começar errado? Uau. Porque existe responsabilização. Então, quando você traz, inclusive, a LGPD para dentro do teu desenvolvimento, você já traz uma chancela de que, opa, startup aqui, os caras estão preocupados. Porque é essa preocupação que é tangível. É isso que precisa ser tangível. Basicamente, trazendo uma resposta mais clara para você, é assim, se você é empresário de pequeno, médio ou até mesmo grande negócio que ainda não adequou o seu negócio utilizando tecnologia emergente, inteligência artificial, você está deixando dinheiro na mesa. Porque a sua empresa vai valer mais se você tiver governança de dados. Sim, Tá entendendo? totalmente. Então, a NPD, inclusive, para quem não sabe, abriu uma possibilidade de você desenvolver no sandbox regulatório. Como que é isso? Então, existe um sandbox que você pode desenvolver toda a sua aplicação lá dentro. E esse sandbox é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos fazer uma tecla SAP aqui? Para quem não sabe o que é o sandbox vamos. da NPD, o que ele seria? Então, vamos falar da NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive na última semana, anteriormente ela era autoridade e agora passou a ser uma agência. Hoje ela tem uma função de regulatória, ou seja, a responsabilidade, o poder que ela tem agora é muito maior do que ela tinha anteriormente. Então, assim como tem a ANS, que é de saúde, a Anatel, telecomunicação, a ANA, que é da água, mais uma agência regulatória nasceu no Brasil, agora uma agência que regula o tratamento de dados pessoais. Olha essa coisa chique, cara. E tá no mesmo páreo, né, de regulação de água. Agora sim, filho. Uau. Agora sim. E aí, a regulação da utilização da IA também está no braço dela, que a autoridade agora vai regular também a utilização da IA. E aí eles lançaram, ano passado, um sandbox, que é um ambiente, um sandbox, e aí falando o que é um sandbox, sandbox é um ambiente de teste. Né? Para quem é desenvolvedor sabe, um sandbox é um ambiente de teste em que você pode jogar todas as suas aplicações lá, fazer tudo como se estivesse funcionando, mas só que não é verdadeiro, não é real. É um teatro, né? É um teatro, né? É assim, não está valendo, não está vera. E aí a autoridade lançou um sandbox regulatório para inteligência artificial. Então, se você quiser ter uma inteligência artificial segura, você pode estruturar toda ela dentro do sandbox da NPD e, a partir daí, você receber a chancela. A tua inteligência artificial está ok, está respeitando os direitos titulares, tem segurança. Olha só que coisa boa. Esse sandbox é gratuito? É gratuito. Totalmente. É O gratuito. empresário que está assistindo agora, ele consegue acessar a npd.org ou Tem a npd.org.br. .org.br. E Ou pesquisar, né? Sandbox regulatório. Aí tem o edital, que a empresa se cadastra nesse edital para poder também desenvolver lá dentro. Entendi. Entendeu? Livre de multa, de sanção, se der errado, não tem nada a ver. Inclusive, ela deixou isso muito claro, que ali é um lugar que você pode errar. Entendi. Olha só que coisa, né? Você pode errar. Então, o caminho não é só da regulação, é da conscientização do empresário, do desenvolvedor, que precisa ter consciência, precisa ter segurança. Então, essa é uma grande oportunidade. Uau. Você receber uma chancela da agência nacional que, cara, meu software é ok. Assim como as outras empresas que não desenvolvem, mas que prestam serviço na área de tecnologia ou qualquer outra atividade, que fazem negócio com outras empresas, precisarão ter a LGPD como um norte inicial para o seu tratamento de dados. Cara, tá cumprindo a LGPD? Não, cara. Vai lá, volta lá e faz. É como se fala no ambiente de desenvolvimento, é LGPD by design, né? É. Do início, do rascunho você já tem que pensar em algumas Privacy by adequações. design, Privacy by Design, feita pela nossa grande amiga Ancavou, que é uma egípcia fantástica lá, que desde 2010 iniciou esse conceito. E eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dela ao vivo, né? Legal. Ancavou, que pesquisem.
E o conceito de privacy by design ela que construiu, ou seja, cara, vai construir alguma coisa? Pô, pensa na privacidade primeiro. Será que precisa ter esses dados expostos ali? Precisa coletar isso? E as empresas estão correndo... Qual que é o tamanho do risco que as empresas correm por não ter privacidade por design? A gente já tem caso de multa, a gente tem caso de... a gente vê vazamento a rodo por aí, né? Cabeças rolando. Mas me fala algumas empresas aí, ou alguns riscos que as empresas estão correndo. Coisas simples que elas estão fazendo, às vezes, no website delas que está correndo um risco, ou numa tecnologia que elas lançaram, está tendo um risco. Coisas que o empresário nem se ligou que podem ser um risco de vazamento para ele. Boa. Excelente pergunta, Edu. E assim, muita gente foca muito no tangível, nesse caso, que é a questão financeira, que é a multa pecuniária que a gente fala, né? A LGPD ela tem 2 desdobramentos diferentes. São as multas administrativas e as sanções administrativas e as sanções pecuniárias. Por incrível que pareça, a sanção pecuniária é a que menos importa. Damião, vai doer no bolso? Como é que menos importa? É contra-intuitivo. Como é que é isso aí, né? Cara, primeiro que a multa começa em R$ 1.500. Existe multa que é de R$ 1.500. R$ 1.500, dependendo do dano, o cara consegue pagar. É gerenciável, né? Mas que vai até 50 milhões, tá? Mas tem que ser limitado ao faturamento do exercício anterior. Se você no exercício anterior não faturou 100 milhões, você não vai pagar uma multa de 50 milhões, que seria igual a 2%, né? Assim, um exemplo. O teto é 2%. O teto é 2% do faturamento do exercício anterior. Cara, vai ter multa de 100 mil, de 500 mil, de 1 milhão, mas é 50 milhões. Então, pode acontecer que alguém vai ganhar realmente uma multa milionária. Ok, dependendo do bolso, o cara pode quebrar. Uhum. Mas existem outras sanções administrativas que... E aí que está o pulo do gato. Primeiro é a advertência. E aí, nesse momento é que a autoridade, agora a agência, vai protocolar, vai iniciar um processo administrativo investigativo. E nesse processo administrativo, ele pode simplesmente sancionar uma advertência. Ok, te adverti, conserta aí, tá tudo certo. Você foi lá, consertou, ó, deu tudo bom. Mas tem um problema nisso aí, que é o quê? A publicização. Imagina. Aparece lá na notícia. Sua empresa foi intimada ou recebeu uma notificação. Exatamente. A gente gosta de falar, eu e a doutora Fabiana, um grande abraço para a doutora Fabiana, nossa DPO lá do nosso grupo, uma das franqueadas, ela é aqui de São Paulo. A gente sempre fala, né, Fabi? Fulano recebeu a cartinha do amor da NPD. Porque isso é que é ruim. Porque quando ele chega a receber essa carta, é porque o processo já está público. Uhum. E uma das sanções é isso. É a publicização da infração. Depois tem bloqueio da base de dados. Nossa. Olha só, como que uma empresa pode trabalhar se bloquear a base de dados? Faz uma hash lá no banco e a partir dali ele não pode trabalhar. E aí? Enquanto não consertar tudo que precisa ser feito. Por último, aí tem uma sanção administrativa, que essa é extrema da extrema. A LGPD prevê que empresas que recorrentemente violam a LGPD e não respondem possam, sim, ter o CNPJ cassado. Nossa. Olha só que loucura. Então, de tudo isso que você viu que a multa não é o... Que a turma fica com medo, né? Você é empresário, você deve ter medo de multa, de LGPD. Saiba que, a não ser que você seja, talvez seja do varejo. O varejo tem margem pequena, 2% do faturamento representa muito. Talvez você tenha um tempo difícil aí no teu caixa. Mas se você não for do varejo, a multa é o que menos te preocupa. Até aí, em seguida, a gente tem o problema da publicização. Publicização. Isso, publicização. É publicizar a multa, publicizar a sanção, né, para todo mundo. E tem que ser lá em diário oficial, em todos os canais oficiais. Nossa. Todo mundo fica sabendo. Todo mundo vira aquela situação vexatória. Tua empresa vai pro... Como saiu aí, e todo o processo fiscalizatório também é público. Você que está nos assistindo agora, por exemplo, você pode dar uma googada agora às 20 empresas que foram fiscalizadas pela NPD, as 20 maiores empresas. Vai aparecer lá um pool de empresas e você vai se assustar porque alguma delas
você é o É cliente. cliente, é. São empresas muito grandes, né? Uber, por exemplo, está lá. Eu posso falar, o processo público, Uber é uma delas. Banco do Brasil, sei lá, tem 20 empresas lá que são grandes play, Vivo, se eu não me engano, enfim. Então, esse é o grande X da questão, né? A questão é essa. Cara, será que vale a pena eu deixar hoje de construir um programa, de implementar um programa de privacidade na minha empresa e estar exposto a tanta coisa ruim? Porque vai chegar um momento, a autoridade agora já se moldou. Agora não é mais autoridade. Agora é agência. Olha só, eu tenho que até mudar assim, o vocabulário. É agência. Já tem 213 servidores que estão fazendo concurso para ser contratados. Depois mais 290. Vai ser contratados pela Agência Nacional. Contratados. E aí? E aí vai começar o poder dela, vai ampliar os braços de quê? De fiscalização. Porque, Edu, hoje é muito fácil de você fiscalizar uma empresa, saber se a empresa... E aí você falou, né? Pô, como que a pessoa sabe se está em conformidade ou não? Me fala, quais são as ferramentas? Qual que é o processo? Então, o mais fácil de saber a conformidade é olhar o site dele. Será que a minha empresa está ativa, né? Está em conformidade? E aí, ela passa uma ferramenta, o site dela? O que ela faz? É visual. Visual. Então, qualquer pessoa lá da Agência Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, qualquer servidor que for atuar na fiscalização, se chegar no site deles, daquela empresa que está sendo denunciada, porque hoje a fiscalização é feita por... É mediante denúncia? É, só denúncia, Entendi. né? Porque é o que acontece. A denuncia e aí a fiscalização é feita. Olhou para o site. Ó, vou dar consultoria de... Posso falar? Pode. Falar isso aí? Entrega o ouro, entrega o ouro. Posso falar, então? Cara, foi lá no seu site, vamos supor que eu fosse um fiscal da NPD. Se eu entrei no seu site, não tem uma política de privacidade. Já começa tudo errado. Não tem um gestor de cookies. E aí, quando a gente fala gestor de cookies, não é aviso de cookies que está lá, não. Tem que ser uma gestão de cookies e a própria autoridade ela já se pronunciou quanto a isso. Não tem um encarregado de dados nomeado. Cara, você... 3 strikes. 3 strikes, filho. Tá fora. Entendeu? E se você pesquisar essas empresas, vocês vão ver que é exatamente sobre isso que elas estavam sendo fiscalizadas. O básico. Isso eu chamo, inclusive, lá na Somax, né, a gente chama de banho de loja. O que é o banho de loja? Com o mundo virtual hoje, todas as empresas, elas têm os seus sites. Então, as pessoas conseguem comprar produtos, visitar o portfólio através da internet. Eu estou em Santa Catarina, posso visitar uma empresa de Manaus pode visitar uma empresa no Rio. Alguém do Rio pode visitar um negócio, uma empresa lá de Salvador. O limite territorial foi expandido através da web, correto? Sim. Praticamente não há limite mais, né? Não há limite. Posso ter cliente aqui e ali, posso ter Isso. cliente em outro país. E trazendo para o mundo físico. Quem é que tem uma loja com fachada feia? Quem é que vai entrar numa fachada feia? Quem é que entra? Não entra. Não traz o quê? Credibilidade. E o site é a porta de entrada. Puxa vida. E se o site não trouxer credibilidade, segurança para o tratamento de dados das pessoas que irão se relacionar ou se relacionam com ele, ele está sujeito a sofrer uma fiscalização, a uma sanção. Uau. É simples assim. Precisa... Então, essa é a primeira visão. Esses 3 itens. Não tem política, não tem gestor de cookie, não tem DPO nomeado. Cara... A chance de você entrar para a listinha vermelha é alta. Praticamente certa, né? Receber uma cartinha da NPD, uma cartinha do amor, é muito certo. E falo isso para o empresário, assim, porque ele não está ligado. E não tem essa consciência também, eu super entendo, Edu, porque o dia a dia é o negócio dele. A verdade é essa, o dia a dia é o negócio dele. Sim. E ele precisa focar realmente no negócio. E está tudo bem. Só que vou até parafrasear, usar uma frase do meu sócio Alan Andrade, e que a gente sempre fala desde o início. Pior do que não fazer nada é não buscar conhecimento do que precisa fazer. Sensacional. Entendeu? E um conhecimento que você acha que o empresário deveria buscar? Pensando na era da IA, a gente vê, Damião, que muitas empresas estão na febre agora do agente de IA, né? Agente de IA para cá, agente de IA para lá, agente de IA no WhatsApp, agente de IA para tudo que é lado.
Me fala o tamanho do risco que as empresas nem sabem que estão correndo por contratar uma agência de marketing que não é especializada nem em IA, nem em dados. Contratou, e eu vejo isso, tá? Porque na Atria a gente recebe clientes que vieram falando, ó, a gente contratou uma agência de marketing, eles fizeram um bot pra gente, uma IA no WhatsApp, não tá funcionando legal, eu queria que vocês refizessem. E, né, quando a gente vai cavar um pouquinho mais a fundo, a gente vê problemas de privacidade, onde que estão armazenados esses dados, por onde que os servidores que eles estão passando. Ó, Me fala um pouquinho disso, né? Qual que é o risco de uma empresa ou de um empresário contratar de uma empresa não especializada um agente de IA ou um agente de WhatsApp? o risco é total, né? Com relação à responsabilização. Lembra que eu falei, independentemente do que você esteja tratando, o titular precisa ser respeitado. Totalmente. Precisa ser respeitado. A LGPD ela não proíbe de você tratar dados, mas ela dá uma orientação. Tu tem que tratar dados assim. Primeiro com finalidade específica. Ok, tu pode fazer. Só que, onde é que esses dados estão sendo armazenados? Quem é o encarregado de dados? Será que, se acontecer um incidente, existe um processo para poder mitigar esse incidente? Esse é o risco, o tamanho do risco. E assim, eu não comentei, mas independentemente do que tenha a sanção pela autoridade ou pela agência, né? Tem também os riscos de uma sanção de um processo civil. O civil pode correr. Se uma pessoa se sentir prejudicada por um vazamento, um incidente que aconteceu, ele pode ingressar com uma ação. Pouca gente faz isso, porque acha que não vai dar em nada. Mas, se uma empresa tiver uma sanção ou uma publicização de uma sanção, quem se sentir prejudicado pode ingressar com uma ação civil, que corre independentemente da ação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Olha o risco que ele está correndo. Ou seja, ele foi publicizado e aí os clientes dele perceberam que podem estar prejudicados no processo e entrar com uma ação que de nada vai interferir no seu processo se a agência agora aprovar ou ela seguir com aquela, enfim, com aquele apontamento. Exato. Eu posso Pode de maneira corrigir. independente continuar numa ação contra a empresa. Sim, sim. É um risco muito grande. Inclusive, muita gente acha assim também, a multa, eu pago a multa, é quanto? É 10 mil, 20 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil, eu pago, eu consigo pagar. Mas não é só o pagar a multa. Você vai pagar a multa e vai ter que corrigir. Porque se não corrigir, você vai tomar outra de reincidência. E aí, se você tomar vara, você corre o risco do teu CNPJ cassado. Ser cassado. Nossa. Esse é o risco. O risco pode ter essas consequências. Pode chegar até lá, nunca aconteceu ainda, mas ao passo que você tem a velocidade, mais gente, força de trabalho, porque, como eu falei para você, a autoridade está crescendo. Ela foi constituída em 2019 e até então estava trabalhando, trabalha ainda, né, com funcionários emprestados do Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. São funcionários públicos que já estavam na área de privacidade e estão alocados na autoridade. Mas agora não, ela fez um concurso público agora para 213 vagas e vai chegar mais 200 pessoas. Ou seja, de uma hora para outra vai aumentar o contingente dela. Vai ser um contingente dedicado, né? Dedicado. Não são pessoas que vieram, né, emprestadinhas de outras áreas. 70% vai ser para a área de fiscalização, olha só. Nossa. Doutor Fabrício, que é o chefe de fiscalização também lá da autoridade, um grande abraço. Você vai ter gente para trabalhar com o senhor aí, ó. E faço muito votos. Que legal. Damião, encabeçando já talvez conselhos finais de tanta experiência de uma pessoa que é especializada em proteção de dados, uma das coisas que eu adoro perguntar é: qual foi uma coisa nessa sua trajetória inteira que é contraintuitiva, que você aprendeu sobre, no seu caso, proteção de dados? Se você aprendeu só na prática, não teve livro que te ensinou, foi isso aí. Cara, basicamente 70% daquilo que eu sei hoje sobre proteção de dados foi na prática. Uhum. Por que eu falo isso? Porque a lei é uma coisa, as boas práticas é outra. E o dia a dia nos negócios é outra completamente diferente. E nós, como a primeira e única franquia de proteção e privacidade de dados,
A gente tem a missão de proteger os dados pessoais e fazer com que as empresas estejam em conformidade. Então, eu penso muito no empresário. Então, isso eu aprendi na prática, no dia a dia. Cara, o empresário, ele está focado no negócio dele e a gente precisa dar suporte para esse empresário. E o profissional que não entende isso, ele fica no piloto automático. E eu falo sobre o piloto automático, né? A gente teve uma convenção recentemente lá na Somax dos nossos franqueados e a minha palestra, o tema da minha palestra foi muito além da privacidade. O que você compartilhou com a turma lá? E eu compartilhei esse sentimento de que ele precisa entender do negócio do cliente que ele atende. Não só de privacidade, mas Não, do negócio do cliente. Exatamente. Umas primeiras perguntas que você precisa fazer. Cara, o que é importante para você como negócio? O que é importante para o seu negócio, por exemplo? Totalmente. Precisa falar, cara, meu negócio é importante para quê? Para que os meus leads continuem quentes, para que eu consiga fazer prospecção. O cliente que tem uma prospecção muito forte, muito ativa, cara, você tem que dar conformidade, mas você não pode engessar. Né? Para quem trabalha com CFTV, com portaria eletrônica, por exemplo. Hoje em São Paulo, praticamente, você tem... O meu dado hoje está em tudo que é prédio. A maioria dos prédios que eu entro. O que eu tenho que falar para esse empresário que faz a gestão dessas portarias? Que precisa investir em segurança. Porque se um dado desse vazar, cara, desculpa, mas pode dar merda. Né? A verdade é verdade. E aí, o negócio dele que construiu com muito zelo, com muita responsabilidade, com muito sangue e suor, o que pode acontecer? Pode ir de água abaixo. Então, objetivamente, eu aprendi que privacidade não é somente sobre processos, é sobre pessoas. Você mantém a privacidade de dados, é sobre pessoas. O tempo todo ele está falando de pessoas e você não pode olhar somente para o CNPJ ou para a parte legal. Quem estiver fazendo isso, cara, desculpa, mas está fadado ao fracasso, porque o programa não vai andar. Uau. Senhoras e senhores, Damião Oliveira, há mais de 20 anos trabalhando com privacidade de dados, cuidando dos dados desse país, de várias empresas desse país. Segurança da informação e privacidade de dados são 27 anos de carreira aí, né? Então, a área de tecnologia, só esse pouquinho de tempo aí. Só um pouquinho. Damião, como é que a turma te acha nas redes sociais? Acha você, acha a Somax? Bem fácil, é só colocar lá DPO, Damião Oliveira, vai me encontrar. E Somax Group vai achar a Somax lá, figurinha carimbada. Estarei em alguns lugares nos próximos meses, Curitiba, São Paulo, Brasília, Fortaleza, Levando proteção e Florianópolis, privacidade para essa turma. falando de IA e segurança da informação e proteção de dados. Cara. Sensacional. Damião, muito obrigado, viu? Valeu, irmão. Valeu. E você que está nos assistindo, fique ligado para os próximos episódios do Atria Talks, o podcast oficial da Atria Corp. Até breve.